Olá, eu sou a Maria Vitória, executiva comercial da Simple Energy. Eu sou o Rodrigo Reis, hoje Head de TI da Simple Energy. Eu sou o Gabriel Paulino, sou CFO aqui da CJET Plus da Iguana. Eu sou o Daniel Lima, sou o CTO aqui do CJET Plus. Legal. E hoje vamos apresentar um pouco da nossa solução, falarmos um pouquinho das nossas empresas. A Simple é uma empresa que atua no segmento de energia desde 2012, com o propósito de simplificar soluções no setor de energia, com gestão tanto em consumidores quanto geradores. E temos setores estratégicos também, em consultoria regulatória, comercialização de energia e tecnologia. A gente brinca ainda mais o pessoal aqui em peso de tecnologia, se não está em tudo, deveria. Então a gente vem com uma solução bem completa para isso. A Iguana é uma empresa que atua no setor desde 2008. Ela tem um foco em inovação e atende diversos segmentos, como transmissoras de energia, combustível e setor food tech. Atualmente, atua de uma forma completa, desde a fase de construção até o faturamento e gestão de inadimplências, sempre com um foco preciso na regulação. Com uma trajetória marcada pela inovação e foco em resultados, a Simple e a Iguana uniram energia com tecnologia para desenvolver uma solução robusta, pronta para atender a FI apresentada. Então, diferente de muitos projetos que ainda estão em fase de desenvolvimento, o nosso sistema ele já está em funcionamento, com usuários ativos e resultados concretos. Isso demonstra não apenas a maturidade da solução, mas também uma segurança, agilidade na implementação. Então, a Simple hoje ela possui aproximadamente 20% da fatia de mercado do AVD e a Iguana aproximadamente 30% sobre o faturamento e mais de 50% utilizando outros módulos do AVC. Poxa, legal. Vamos falar um pouquinho agora dos nossos objetivos com a RFI e contar um pouquinho da nossa proposta aí, e depois a gente parte já para a apresentação do sistema. Tá? Bom, então com a junção hoje da Simple e a Iguana para esse projeto, para a entrega dessa RFI, o que acontece? Hoje a Iguana é um setor muito forte em relação ao AVC e a Simple muito forte em relação ao AVD. Juntando isso, a gente já facilita toda a questão do mercado. Vamos colocar de uma forma muito simples aqui para vocês. Ninguém mais precisa ficar capturando nota em todos os sites das transmissoras ou recebendo aquele monte de nota por e-mail. A Simple simplifica tudo isso. A Simple vai capturar todas as notas já que todas as transmissoras já emitiram do mercado todo. Então, assim, num D0, a transmissora não vai precisar se preocupar com integrações entre sistemas, modificações de ambiente, novos projetos em cima disso. Com a solução que a Simple e a Iguana está trazendo, a gente já vai passar em todo o mercado da forma que ele está hoje, né, capturando todas as notas fiscais e colocando isso dentro do CJET Plus, que é o sistema que hoje a gente vem desenvolvendo junto com a Iguana. A Iguana já está nesse mercado, né, do CJET Plus, ele já tem esse sistema robusto, ele já está em funcionamento, e o da Simple também já está em funcionamento. O Gabriel pode falar um pouco mais aí do CJET para a gente? Quando a gente fala do CJET, né, Rodrigo, a gente fala de um processo completo aí da transmissora, né? Então, quando a gente, resumindo, né, fazer de forma automática lá o upload lá do AVC, já gerando as informações necessárias com a atualização de todos os dados lá na Secretaria da Fazenda, no Sintegra, na Receita Federal. Essas atualizações já fazem toda a regularização dos cadastros para as emissões de notas fiscais para os usuários do sistema de transmissão. Então, a partir desse momento, a transmissora já está apta a emitir a nota. A nota fiscal pode ser emitida por dentro do CJET Plus, também pode ser emitido pelo RP da transmissora. A gente faz todo o processo de integração e a disponibilização dessas informações, não só das notas, como dos boletos, de outros meios de pagamento, como Pix, transferência, tudo estruturado já para que o usuário possa estar recebendo essas informações através de um único portal. Então, com essa estrutura toda que a gente tem de conhecimento sobre todo o modelo de faturamento e todo o modelo de integração que a gente tem com os RPs, a gente já consegue já entregar para as transmissoras uma solução completa, quando se diz em modelo de faturamento e atendimento ao AVC. E com essa união que está fazendo com a Simple, essa parceria constituída, estruturada, o que era faltante no nosso processo, o que era um déficit que a gente tinha, de conseguir buscar todas as informações
das outras transmissoras, né, que não são clientes do CIGET Plus. A gente passa a ter esse vínculo e passa a conseguir entregar para todos os usuários as informações necessárias, que é com um único clique, isso mesmo, um único clique, vai conseguir fazer download de todas as notas fiscais, todos os boletos, os arquivos XML, e ali fazer as integrações dos seus RPs para poderem efetuar os devidos pagamentos, e com o sistema de vocês, aí os usuários conseguem dominar todos esses dados. Isso tudo, é claro, em uma única plataforma estruturada, um único acesso, né, que vai dar não só ao usuário e a todas as transmissoras, a ONS também a visualização de todo o processo aí, de uma plataforma unificada, que é o desejo do mercado, e que a gente conseguiu desenvolver, estamos entregando, e agora o Lima vai fazer usar a expressão overview, né, da plataforma, para que vocês possam conhecer um pouco mais dela. Vamos passar nessa plataforma aí, vamos solucionar esse mercado, né? Vamos organizar tudo. Vamos lá. Legal o overview de vocês aqui. Eu vou dar um pouco mais de divisão ali, né, de tudo isso que vocês falaram, né? Vou mostrar ali a prática disso e vamos junto. Deixa eu compartilhar. Enquanto o Limão tá compartilhando a tela, é legal colocar alguns pontos bem importantes, né? Hoje a gente tem hoje a Simple trabalha com mais de 320 robôs, né, em cima do AVD, né? Então pensa que a gente já passa rodando mais de 320 robôs, capturando isso por uma grande fatia do mercado já, né? O que a gente está propondo aqui é a gente fazer para 100% do mercado sem mudar o mercado hoje, né? Então pensa assim, a transmissora não vai ter que se adequar muito, né? Assim, talvez deixar um gap para um longo período, ou assim, ela quiser melhorar o processo dela, né? Quero fazer o meu faturamento já direto no CIGET Plus, né? Então já dá para fazer isso, já dá para puxar, né? Mas se ela não quiser, se ela quiser integrar isso com o RP dela, vai ser possível também, facilitando esses acessos. O Lima vai passar um pouquinho nas telas aí, a gente vai comentando junto com ele aí e trazendo uma visão um pouco mais comercial aí também. Boa, bacana. Então, vamos lá. Esse aqui é o acesso, né, o primeiro acesso ali do CIGET Plus, isso aqui com uma visão um pouco mais de super administrador, né, que no caso seria ali o próprio acesso da ONS. Então, a gente tem ali algumas ferramentas, né, a separação em módulos para as transmissoras, que seria o módulo faturamento, e para os acessantes, que seria o módulo pagamento. Um ponto legal que nós temos aqui nesse acesso é toda a visão de cadastro dos agentes ONS. Então, aqui a gente consegue ver todos os cadastros. Isso aqui está atualizado, né? Essa base ela é mantida e sanitizada mensalmente. Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer? Mensalmente, a gente pega cada agente desse e faz a sanitização junto aos principais órgãos, né? Que é a Receita Federal, Cefaz, Sintegra, para que a gente consiga ali capturar qualquer mudança que teve ao longo do mês anterior, né? Seja um CNPJ, seja uma mudança de endereço, de estado, de inscrição. Então, a gente consegue se antecipar a esse movimento do mercado, e isso nos garante ali um percentual de assertividade para a emissão do faturamento e emissão das notas fiscais muito grande, né? Então, esse é um grande diferencial do CIGET. Então, aqui essa lista eu consigo mostrar para vocês que exatamente é feito mensal, né? Cada mês a gente consegue fazer essa... Deixa eu ver se eu entendi. Pode isso falar, bem, Lima. fica à vontade. O que você está me falando... Volta na outra tela, por favor. Acho que essa tela é os logs ali, né, de como é que é feito. Assim, o que você está me falando é que a gente já vai na Receita Federal e já vai verificar se o cara teve alguma alteração, ou se o cara está permitindo emitir a nota fiscal, tudo corrente, e isso vai levar isso já leva hoje o CIGET Plus a um nível muito superior para a emissão das notas, né? A gente consegue ter uma assertividade muito mais alta, é isso, não é? Não, perfeito, Rodrigo, é exatamente isso que acontece. Quando a gente apresenta isso para as transmissoras que querem contratar o CIGET, né, e que a gente expõe essa sanitização mensal, é um sonho para eles, né? Porque isso aqui a gente poupa um trabalho enorme
no momento do faturamento, no momento da emissão das notas, eles precisarem correr atrás de ainda corrigir cadastros, transmissora que mudou de estado, inscrição estadual que está diferente, bloqueada, então a gente consegue antecipar ali tudo que está ao nosso alcance, né? Ou seja, o que são as mudanças que já estão efetivadas, né? E isso faz com que o nosso percentual de emissão de nota, né, de assertividade seja muito alto. Muito legal. Então, exatamente isso que você entendeu. E quais outros módulos você tem aí, que essa é a visão do NS, né? A transmissora também vai ter essa visão, mas o que a gente consegue mais mostrar ali? Eu estou vendo que você tem log de atividades. O que é o log de atividades hoje? O log de atividades é onde a gente consegue ter uma visão ali como se fosse uma auditoria, né? A gente consegue entender todos os passos, todas as ações ali que os usuários efetivam dentro do sistema. Então, isso nos dá uma transparência e uma garantia de que tudo está sendo ali rastreado, né, e a gente consiga ter o acompanhamento e que os dados possam ser auditados também com base em logs, com base de quem fez, do que fez, quando fez. Então, isso aqui dá uma visão geral do CIGET inteiro, exatamente. Então, a gente consegue ter todo esse acompanhamento, né? E destaco também mais 2 pontos bem legais, numa visão geral. Primeiro, a gente tem uma área de informativos, que a gente pode usar ela para comunicações em geral, né, comunicações a mercado, pode ser segmentado para transmissoras, para acessantes ou geral, né? Então, a gente consegue comunicar tanto itens de mercado, né, itens de mudança, legislação, o que seja, ou até atualizações do próprio sistema, né? Então, tudo que é gerido aqui fica visível no painel das transmissoras e dos acessantes. Então, isso aqui é um meio de comunicação bem legal. Esse portal é muito importante, né? O que você tinha me comentado anteriormente já, que você falou que a gente manda um e-mail também, né? Junto com essa criação desse informativo, a gente pode, habilitando, pode ter um e-mail informando já a transmissora ou o agente dessa mudança. Vou dar um exemplo que acontece aqui no mercado, às vezes, que a gente sofre bastante, né? Como a gente vive essas dores, né? A gente está nesse dia a dia, a troca de uma conta bancária e de uma transmissora. Às vezes a transmissora troca essa conta bancária, mas ela não conseguiu trocar dentro do período específico do NS, que o NS permite ali. E aí o NS tem que lançar um comunicado. Às vezes esse comunicado não chega para todo mundo, né? E se a gente enviar um e-mail, colocar ele de uma forma mais visível ali, disparar para todo mundo, um alerta no sistema que todos vão ter que entrar já, vai facilitar e vai ajudar muito, né? Tanto a transmissora a receber e tanto a gente para pagar em cima disso. Muito legal. E lembrando que isso aqui fica em tempo real. A partir do momento que você publica o informativo, a gente consegue, inclusive, pontuar ali o nível de importância daquele informativo, né? Se é um informativo ali de extrema importância, se ele é um informativo mais com efeito informativo, ou seria algo que possa impactar, no caso, o faturamento ali, que é uma mudança bancária ali de contas. Então, a gente consegue ter todo esse controle ali, e isso num tempo real. Muito Publicou legal. aqui, o acessante já consegue visualizar isso do outro lado. O que você tem mais que mostrar nessa parte do NS para a gente? Vamos lá, tem mais 2 pontinhos aqui para a gente fechar essa primeira parte. Então, eu tenho aqui uma central de ajuda. Nela, a gente consegue centralizar tudo o que é necessário, tudo o que é importante a nível de conhecimento da própria ferramenta, né, ou do próprio mercado. Aí fica a critério de como a gente quer usar, né, mas a gente pode utilizar ali vídeos, inclusive, a gente pode utilizar texto, links FAQ, de né? sites. É um FAQ, é uma central que a gente consegue... A gente até conversou de incluir também alguns processos, dúvidas de regulação que o pessoal tem, né? Então, podem ser incluídas aí dentro também, né? Para facilitar, muitas vezes, aquela busca. E as áreas se encontram, né? E muitas vezes tem a dúvida da área financeira, e aí dentro também pode ser incluída essas informações. Perfeito, é isso aí. Isso aqui a gente consegue centralizar aí num local único, né? E que permite ali uma busca por parte dos usuários para que eles consigam acessar ali o mais rápido possível e tirar a dúvida que eles têm ali no momento. E aí que a gente entra na parte de relatórios, né, que a gente tem um BI muito legal aqui, que dá um overview geral ali de como está
né, a competência, né, como que a gente está ali caminhando dentro daquela competência. Então, aqui eu tenho, por exemplo, acessantes ali de como que eles estão, de percentual ali de faturamento, percentual de coleta de informações dentro de cada um deles, né? Exatamente. Hoje a gente trouxe aí três exemplos hoje dos nossos clientes, né? Eles nos permitiram apresentar hoje isso para o ONS, né? Então a gente está falando aí que hoje é dia 18, né? Então a gente já está com 88% de captura de um cliente, 93% de captura de outro cliente. Cada cliente dividido, né, por número de unidades. Esse cliente aqui tem 43 unidades concentradas nele, sob gestão dele, né? Esse outro cliente, do cliente do meio, temos 8 unidades, né? O cliente da ponta direita, 17 unidades, né? E aí a gente consegue já ver nos painéis em cima, né? São um total de 68 unidades. Quando a gente tiver isso com o mercado inteiro, a gente vamos ter as 1.900 unidades aí apresentadas, né? Pode ser separado isso por cliente, por grupo econômico, a separação pode ser escolhida, né? A gente tem várias formas de separar. Quantas notas já foram capturadas? Então, a gente está falando ali de 18 mil notas capturadas nesse exemplo. Está faltante 1.700 notas, né? Já capturamos mais de 11 mil boletos, né? Faltando 1.500 ali, né? E olha que legal ali, né? A gente fala muito em CNPJ aqui, né? A gente coloca, poxa, CNPJs coletados, 263, CNPJs dentro do AVD, né, assim, 266. Então, a gente sabe que, às vezes, descola esse número, porque uma transmissora emite por uma filial, ou uma transmissora acaba comprando a outra ali e acaba emitindo por outra. A gente faz esse controle, a gente tem isso mapeado, né? E um total ali muito importante lá em cima para o INS poder ver, então, assim, 91,5% já foi capturado e já foi disponibilizado para os clientes, né? E a gente só disponibiliza isso para os clientes depois que a gente fez, a gente chama de uma conciliação aqui, um match, né? Se está realmente correto o que o INS disponibilizou dentro do AVD ou do AVC ali, se a transmissora emitiu corretamente, e aí a gente valida para o agente, tá tudo certo, fica tranquilo, pode pagar, que vai ocorrer tudo bem no processo. E tira o maior trabalho, né, Rodrigo, do usuário ali, né? Ficar buscando, procurando, ver se apareceu, ver se está disponível, se não está disponível, tendo que entrar no site da transmissora para ver se já foi incluído no site. Então, consegue já passar as informações concretas, diminuindo o tempo de trabalho absurdo aí do time, né? De contas a pagar aí dos usuários, né? Exatamente. Imagina você ter que entrar em 200 sites por mês aí para pegar uma nota, né? É muito complicado, e o tempo que perde, o tempo que você gasta nisso é gigante, né? O tempo, dificuldade, você ter que lidar ali com 200 sites que são totalmente diferentes um do outro. Então, um disponibiliza num link que está no topo do site, o outro está lá no final, o outro está numa página interna. Então, o usuário tem que ficar buscando ali aonde isso está disponível. Então, acho que muitos não tira um têm, atrito ali vão para o absurdo. spam. Muitos não têm, o e-mail vai para o spam. É absurdo mesmo, cara, excelente. E com essa solução vai estar tudo em um local só. E o mercado não vai precisar mudar, né? Esse que é o melhor ainda, né? E o maneiro que o diretor da empresa, né? O cara que realmente quer visualizar tudo, tá tranquilo, falando, opa, tá caminhando com a porcentagem correta, então até a data de vencimento aí, meu prazo, já vou estar com tudo disponível para que eu possa trabalhar com o meu time, colocando o time dele para trabalhar nas fontes ideais. Então a gente não está falando só do usuário, tá falando até dos cargos de head ali, para ter esse acompanhamento todo aí. Exatamente, Perfeito, muito exatamente. legal. Vamos para a parte das transmissoras? É bom Daniel, só frisar isso de novo, sem mudar nada que está acontecendo no mercado hoje, nada. Todo mundo trabalhando normal, sem nenhum tipo de alteração brusca, cada um continua com seus custos do jeito que está hoje, funcionando da forma que está, e a gente entregando a solução perfeita aí para o ONS. Isso aí. O que a gente está mostrando aqui é a vida real, né? Isso aqui é o que roda já, né? Isso aqui não é um slide, não é uma apresentação simples, aqui é um sistema que está rodando agora, e é o que a gente está apresentando. Então, vamos entrar aqui agora na parte da divisão das transmissoras, né? Como que elas acessam essas informações, como eles conseguem gerir ali o faturamento e o acompanhamento da competência,
né? Então, aqui, as transmissoras, quando elas acessam o CIGET, elas têm essa visualização, né, dentro do seu contexto, né? Então, uma empresa que tem ali 10 transmissoras, ela vai ter 10 transmissoras listadas aqui, e ela vai conseguir ter esse overview aqui nessa tela inicial, né? Nessa tela inicial, a gente já recebe ali aqueles informativos que a gente passou no acesso anterior ali, que aqui ele já consegue ver os últimos informativos e acessar para poder ler na íntegra o que está acontecendo, né? Aqui mais embaixo, a gente já tem a parte de processamento do AVC. Então, os usuários das transmissoras, eles entram, anexam, fazem o upload do AVC aqui, e a partir desse upload, o CIGET já começa a processar esse AVC e a trazer as informações para o CIGET. E aqui cabe também um ponto legal que nós temos, que a gente tem uma busca automatizada já de AVC. Então, se a empresa quiser habilitar essa ferramenta, ela habilita e a gente automaticamente busca esse AVC para ele, traz para o CIGET e já faz esse processamento automático sem ele precisar acessar o AMSE para poder fazer essa busca desse AVC, né? Então, uma vez que esse AVC... A ideia é facilitar tudo, então, né? Que beleza. É isso aí. E uma vez o AVC processado, né, a gente entra numa visão já de faturas, né? Eu vou pegar, por exemplo, aqui a Verene, né, que é um cliente nosso, e aqui a gente tem um exemplo do mês 4 de um AVC processado, né, com notas fiscais já emitidas. Então, aqui é exatamente o reflexo do que veio no AVC, né? Então, aqui eu tenho o número do AVC, eu tenho quantas faturas vieram dentro desse AVC, total sem impostos, um compilado aqui de totais, né, que refletem o AVC, e aqui já a lista de faturas, cada uma com as suas parcelas, né, para que isso seja processado. Então, uma vez que as faturas estejam aí dentro, o usuário ele clica nesse botão de emitir nota fiscal, né, e automaticamente a gente já starta um processo, né, para pegar todas essas faturas aqui e faturar, né, e emitir a nota fiscal, mandar para a Cefaz, né, e já trazer essa aprovação aqui, essa autorização para dentro do CIGET, com XML, com DANF, qual o número que é a nota, o número da nota, e o status dela, né? E se eu não quiser faturar pelo CIGET? E se eu quiser faturar pelo MRP? Como é que vai funcionar isso? Não tem problema. A gente tem uma gama de integrações que nós construímos ao longo do tempo com os principais RPs de mercado, SAP, MXM, Proteus. Então, cada um a gente construiu ali, inclusive, mais de um tipo de integração para cada um deles, para que a gente esteja ali o mais próximo da vida, né, do dia a dia da transmissora, sem sair do que ela já faz hoje. Então, se eles quiserem continuar mantendo esse processamento de faturamento dentro do RP, a gente consegue também construir essa integração, né, plugar essa integração deles com o CIGET, trazendo essas informações aqui em tempo real também. Processou lá, a gente já recebe aqui. Eu vou mostrar um exemplo aqui da própria Verene, que a gente tem disponível aqui com o SAP, né? Ainda nessa tela, a gente consegue aqui também ter como se fosse um dashboard de acompanhamento de notas fiscais, né, que já é um universo mais destinado a notas fiscais mesmo, com status aqui pré-determinados, com chave da nota, os status, se for reprovado, se estiver reprovado, a gente vai ter o motivo também da reprovação. A gente consegue gerar cartas de correção em massa também, se for o caso, fazer o cancelamento de notas, exportação e por aí vai. Então, a gente consegue ter Você está falando que eu vou... o que você disse aí? A transmissora hoje pode faturar num clique. Simplesmente é isso. Exatamente. O tempo que a gente fornece isso para as transmissoras é um ganho absurdo. Isso é legal de falar. O volume hoje, para você ter uma ideia assim, Rodrigo, que a gente tem computado, é de aproximadamente hoje as transmissoras geram uma transmissora, né? Vamos pensar no grupo. Cada transmissora que esse grupo gera de aproximadamente 8 horas para emissão das notas fiscais. O CIGET faz isso hoje em aproximadamente 2 horas aí máxima, tá? Para realizar a emissão de nota fiscal para todos os usuários. Então,
Fora a otimização do processo de forma ágil, o tempo também de emissão e disponibilização das notas fiscais é muito superior a qualquer outro RP do mercado hoje. Claro, porque a gente é especialista em fazer isso, tá? Então, é o que a gente domina, Muito legal. é o que a gente sabe fazer muito bem feito. E isso, esse tempo que você falou é legal de destacar, Gabriel, que se a gente for fazer um comparativo ali de tempo de emissão com o RP e o CIGET, chega a ser covardia, né? A gente consegue, num espaço muito rápido ali, a partir do processamento do AVC, já fazer essa emissão e disponibilizar tudo ali num tempo muito rápido. E detalhe, aquilo que eu falei no acesso principal lá da ONS, onde tem aquela sanitização, é aqui que reflete, né? A gente tem normalmente um percentual ali de acima de 95% de sucesso nas emissões, exatamente pela antecipação de sanitizar informações de forma prévia, né? E essa é uma dor que você identificou dentro do mercado de AVC e veio resolvendo e ganhando essa fatia aí de 50% do mercado hoje, né? Impressionante. Muito Não, legal. exatamente. Os problemas, resumindo, os problemas que a gente não consegue tratar ali são problemas do próprio acessante, né? É uma inscrição bloqueada, é uma inscrição ainda não habilitada, então são pendências que a gente não tem poder de atuar, né? Se tivesse, nós já estaríamos atuando, mas é um passo bem legal que a gente conseguiu ali atingir para atender melhor aos nossos clientes, né? Então, aqui a gente tem essa visão transmissora na parte do faturamento por competência, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui também um painel, né? Para dar um exemplo, exemplificar ali uma integração, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um painel de integração com o SAP, né? Então, esse painel, na verdade, esse aqui é um painel de integração que a gente tem hoje com alguns ERPs, né? Hoje a gente tem, por exemplo, dentro dessa estrutura aqui, o SAP e o MXM, que a gente consegue fazer a integração de agentes, a gente consegue fazer a integração de notas e de boletos, né? Então, ou seja, acessando esse painel aqui com 2 cliques, a gente consegue enviar tudo que o CIGET faturou e emitiu de boleto para o ERP, sem o usuário precisar fazer nada. Ele clica no botão e espera processar, né? Legal. E aqui a gente tem Daniel, todos os... Uma dúvida, na verdade, que surgiu. Como que a gente trata? Hoje a gente sabe que tem muito boleto fake, muita nota fiscal que, na verdade, não está consolidada, algo nesse sentido. Antes de subir para o RP, a gente já tratou todas essas informações, né? Para o cliente entender que não vai ser uma dor para ele não vai fazer um double check. Já vai estar tratado. Não, um ganho que a gente tem é que a gente faz o processamento exatamente do AVC, né? Então, nisso a gente já tem um ganho muito grande, sabendo que aqueles dados estão fiéis, né? Então, a gente consegue também, dentro dos boletos, a gente tem também toda a parte bancária ali, de geração de remessa, registro. Então, tudo isso já garante que quando a gente mandar essas informações para o ERP, elas já estejam no passo que precisam para que tudo funcione. Entende? Então, e esse painel, ele dá essa visão, né? Porque o CIGET, ele já está com tudo pronto, né? E aqui eu dou uma visão do que eu já fiz, o que eu já enviei para o ERP e o que está pendente, por exemplo. Então, nesse próprio exemplo aqui, eu consegui enviar todos os clientes com sucesso, eu não tive nenhum tipo de problema, né? E isso aqui são os logs, eu consigo ver ali exatamente os dados enviados, o que o ERP me retornou. Isso aqui dá um acompanhamento ali de problemas de muita facilidade ali para o usuário. Eu estou um pouco curioso para ver algumas outras telas, né? Acho que essa parte é muito técnica aí, né? Eu sei que a gente que é de TI gosta bastante, né? Mas acho que o pessoal aqui está interessado em ver outras telas. É que é um painel tão legal. Para a galera não colocar no 2x, para ver devagar, né? A gente fica empolgado. Eu só vou pegar um gancho aqui, então, dessa parte de faturamento, que a gente tem um monitor, né? Esse monitor aqui, ele atua para a gente em tempo real dos processamentos que o CIGET está fazendo, né? Então, toda vez que uma transmissora clicar no botão para emitir nota fiscal, a gente abre processos aqui e a gente vai monitorando cada fatura emitida ali com sucesso ou não, né? E o legal é que isso aqui, vocês estão vendo que estão vermelhinho aqui, isso aqui é de propósito, né? Enquanto o CIGET não resolver isso aqui fica vermelho. Então, ou seja, por quê? Porque eu tenho 2 notas pendentes aqui. Então, enquanto eu não fizer isso aqui vai ficar me incomodando até eu conseguir resolver esses 2 carinhas aqui para que o meu faturamento esteja 100% pronto,
né? Eu vou te E falar já pronto e disponível para o mercado, não só pronto. Eu vou te falar que isso é muito importante, né? E, assim, a gente aqui que cuida muito da parte do AVD, a gente espera muitas notas, né? Então a gente está com os mais de 320 robôs ali rodando, capturando nos sites, vendo e-mails, tudo, né? E a gente fica aguardando essa nota aí, provavelmente essas duas notas que estão com problema, né? A gente fica batendo no site, vai no site, vai no site, o robozinho vai lá buscar essas notas e não está ali ainda, né? E às vezes a própria transmissora não sabe que está com problema, né? E assim, no CIGET Plus, poxa, evidencia isso muito bem, né? Você consegue visualizar, olha, tá vermelho ali, eu tenho que ir atrás, né, para poder resolver. Isso é muito legal. E o mais legal é que o mercado todo vendo, num único local, Rodrigo, essa informação vai para o informativo, então vai ficar todo mundo tranquilo, ó. De fato, a transmissora não vai conseguir emitir por causa desse motivo. E tudo informativo, tudo transparente, mais fácil, sem que ninguém tenha esse estresse de ficar ligando, procurando saber, entendendo. Então é um caos totalmente controlado, né? Totalmente sabe como faz para resolver, né? E até mesmo se for necessário prorrogar algo, ajustar algo para data futura, ou qualquer tipo de orientação que venha, entendeu? Por parte da ONS. Exatamente, porque hoje a gente sabe o quanto é difícil, às vezes, o contato com uma transmissora, a gente sabe o quanto que é o dia a dia deles é corrido, a gente sabe que, às vezes, o time, eles não têm um time tão grande para cuidar de tudo, né? E fica apertado quando dá algum problema em cima disso. Imagine 1.900 agentes, né? Todo mundo indo em cima de uma transmissora ali, né? Fica bem complicado. E com isso daí já vai resolver muito, né? Vai ficar muito transparente. Muito E legal. vice-versa, né? Tem um problema com um usuário, que nenhuma transmissora consegue emitir aquela nota. Então, o cara fica preocupado que o problema é com ele, tá achando que é o sistema dele que tá com problema, tá achando que o caos está ali. Não, é até para todo mundo, é algo que está informado de um problema de um usuário, e todas as transmissoras vão saber naquele mesmo momento, vão ter aquela informação e vão falar, quando esse cara resolver, a gente emite essa nota. O restante, a gente já pode disponibilizar de forma tranquila aí para os demais usuários poderem efetuar o pagamento. Você comentou Muito desses legal. mais de 1.900 acessantes. Tem uma limitação hoje de acesso simultâneo? Como que funcionaria na plataforma? Não temos, Maju. A gente hoje consegue ali, de forma bem tranquila, atender todo o mercado, né? A gente tem uma robustez ali na nossa infraestrutura que me permite afirmar que a gente conseguiria acampar todos esses acessos simultâneos ali sem maiores problemas. Perfeito. Hoje toda a nossa infraestrutura está preparada para mais de 3 milhões de acessos, né? Então, a gente tem uma infraestrutura muito robusta e o tamanho do mercado é um mercado pequeno, né? Para frente o número de acessos que hoje os nossos servidores e aí a nossa infraestrutura está preparada. Isso é muito legal. Lima, a gente tem a parte de retenção, a gente tem a parte de estrutura de acompanhamento dos impostos ali, a gente tem a parte também dos boletos, a parte do Pix, tem a parte do trâmite bancário, toda a parte de Open Finance ali estruturada, a gente tem esses detalhes aí de importação de arquivo FX. Eu acho que isso daí em uma outra oportunidade, a gente pode apresentar que isso é muito amplo. Eu acho que seria legal agora a gente ir um pouco lá para o lado dos usuários aí, para a gente poder, de fato, mostrar a evolução dessa integração com a Simpo aí, dessa nossa união, o quanto isso vai agregar valor aí dentro desse projeto como um todo. Excelente. Eu concordo muito, Gabriel. Eu só quero, antes de ir lá para a parte dos acessantes, eu só queria dar uma passada rápida aqui na parte de inadimplência, porque isso aqui, para os nossos clientes, é de uma importância gigantesca. Eles... Quando a gente fala que a gente tem isso, eles ficam doidos. Então, acho que é legal que a gente dá uma passada aqui rápida, sem perder muito tempo, né? Essa tela ela consegue centralizar todos as faturas que ainda estão em aberto, né? De uma transmissora específica. A gente consegue ter filtros de acessante, qual a competência, enfim, se a gente quer se basear em algum vencimento. E é uma tela que nos permite visualizar, né, pagamentos que foram feitos de forma parcial, pagamentos que estão atrasados. E a gente tem aqui uma gama de ações que elas nos ajudam ali a tratar isso, né, por acessante, né, como, por exemplo, preparar o pagamento. Né, se o acessante entrar em contato comigo e falar, Daniel, eu vou pagar meu débito na semana que vem, então eu consigo acessar aqui essa tela, né, visualizar tudo dele que está em aberto, né,
de passar ali, ele quer semana que vem, então dia 25, então ele já me dá ali os totalizadores de encargo, total a pagar, eu posso dizer se eu vou pagar tudo que eu tenho aberto, se eu não vou pagar, se eu vou pagar só parte, então a gente tem uma tela ali que tem uma flexibilidade para que eles consigam ali gerir a inadimplência de uma forma bem rápida e fácil. Isso ajuda muito, né? Porque hoje a gente já passamos por alguns clientes, né? Normalmente, quando entra um cliente novo aqui dentro da Simple, ele tem bastante inadimplência, né? Então, a gente tem que ajudar ele a zerar toda essa inadimplência desse passado dele, né? Então, às vezes a gente liga para a transmissora e às vezes demora para ser emitido um boleto, às vezes demora para a gente receber esses arquivos, né? E até mesmo a baixa depois, né? Então, pelo que eu entendi aí, de uma forma super rápida para a transmissora vai entrar e olha, cliente X, os seus débitos são esses daqui, ela com 3, 4 cliques aí, ela já vai emitir o boleto, já vai mandar para o cara no e-mail, já vai ter calculado multa, juros, e assim que o cara pagar, a gente já consegue fazer de forma automática também essa baixa dentro do NS, que vai facilitar toda a vida de todo mundo no mercado. Perfeito, Rodrigo, exatamente essa ideia, e ela vai um pouquinho além, inclusive, ela vai num passo que a gente consegue ali, por exemplo, acompanhar via protocolo de atendimento uma comunicação específica para uma fatura que está em aberto. Então, o acessante, ele, por exemplo, ao invés de ter que entrar em contato, ligar para a transmissora, mandar e-mail pedindo para recalcular, ou diferente disso, é um exemplo que eu tenho aqui de um pagamento que foi feito parcial no passado, porém, o acessante ele já fez o pagamento da diferença, só que está em aberto. Então, ele consegue abrir um atendimento ali que vai gerar um protocolo, né? E ele consegue informar ali que ele está finalizando o pagamento, que o valor restante já foi pago, ele pode anexar o comprovante, e tudo isso já chega aqui para a transmissora em tempo real, né? A transmissora podendo acessar ali o comprovante, podendo entrar no banco, comprovar que isso tudo foi feito de forma... já foi finalizado, né? E ele consegue responder por aqui, finalizar o atendimento, enfim, fazer a baixa e resolver o problema de uma forma extremamente simples, sem muita espera, sem ter que sair daqui de dentro do sistema para que isso seja resolvido. Isso é muito bom, né? Porque deixa um dos pontos deixa muito em evidência o que uma das normativas novas que a ANEEL colocou, né? Que após o pagamento as transmissões têm que dar a baixa em até 3 dias. E com isso daí vai facilitar muito, né? Já vai estar ordenado o que veio, o que saiu, né? Então vai facilitar muito os pagamentos e as baixas, né? Tanto as baixas para a transmissora quanto para os agentes, né? Que a gente vê que isso é um problema dos dois lados. Já tem a inclusão do comprovante de pagamentos necessário, então toda a estrutura de comunicação aí fica ágil, né? E até mesmo a troca de mensagens, facilitando muito. Ao invés de aquele e-mail que você não consegue ter resposta, já vai notificar o chamado, já vai chegar lá o alerta. Então, quem tiver com acesso ao painel já vai ver que aquilo aí tem que ser respondido, né? De fato, Lima, inadimplência é super importante. E é legal reportar também que a parte da inadimplência, a possibilidade, né, do trabalho todo de integração com a MSE lá no processo de comunicação da inadimplência também, essa tela vai fazer com que isso exista sem que que a própria transmissora tenha que ir lá de forma manual, braçal, colocar isso, né? Que hoje é um transtorno enorme para as transmissoras ter esse trabalho, né? É árduo, quanto mais para quem tem muita transmissora, tem que fazer uma por uma. Então, hoje, com esse processo montado, com essa estrutura de inadimplência que a gente tem, a gente consegue lá dentro da MSE fazer isso de forma via RPA e uma estrutura de comunicação hoje. Com esse alinhamento com a própria ONS, esse produto já disponibilizado para a ONS, com certeza vai conseguir para isso via integração, via uma comunicação direta, que vai agilizar todo esse processo, não só da inclusão da inadimplência, depois, claro, as tratativas de garantia, que a gente também já tem no nosso portal, tá? Não só o processo de inclusão de um comprovante, não só a questão de solicitação de garantia, o cadastro da garantia que a gente já tem no portal, a gente consegue também dessa dinâmica de informar e retirar para que a ONS tenha todo esse controle da regra de cobrança, das estratégias de apuração que eles queiram fazer no processo final ali de inadimplência e cobrança, né? Então, essa gestão de cobrança fica toda estruturada. Perfeito, Gabriel. É exatamente isso. Então, vamos seguindo aqui agora para a parte do acessante, né, que seria a outra ponta agora do processo, né? Então, a gente tem aqui dentro do acessante um painel também, que ele mostra ali todo
todos os status, ali, um acompanhamento geral de como está o processo dele, por exemplo, dentro de uma competência. Então, aqui ele já é um compilado geral, né? Ele mostra ali junho e maio, eu consigo fazer ali, pontuar, né, meses isolados, consigo filtrar por unidades aqui, eu consigo ver o percentual de documento, né, que eu já tenho disponível. Isso aqui sabe aquela história que a gente estava falando de um usuário lá entrar em cada site para chegar nesse percentual aqui depois de quanto tempo, imagina, hein? E a gente fazendo isso aqui já tudo automaticamente, só mostrando aqui para ele como é que a gente está, qual o status que a gente está nesse momento. Legal demais, né? E é o legal que você consegue filtrar ali, né, por uma unidade específica, por um mês, né, específico. Então isso facilita bastante, né? Abre aí isso aí, ó, você consegue ver exatamente o que já chegou, o que não chegou, né? Corre um pouquinho para baixo aí, por favor, a tela inteira, Daniel. Isso, tá vendo aquele 1.3 ali? Clica ali no do lado, por favor. 1.3, onde que você tá? Tá aqui. Isso. Que é legal que aí também, né, essa visualização é até um pouco mais interessante, porque a gente consegue ver aí dentro cadastros que foram atualizados, se teve algum cadastro de alguma transmissora ou não que foi atualizado. Nesse caso aí, ó, a gente está vendo que teve cadastros da STN, foi atualizado, entrou novo, né? Da Riacho Grande, provavelmente teve alguma atualização de cadastro. Tem algumas coisas ali de Caldas Nova Transmissão que tem alguma atualização para o cliente fazer em cima disso. No canto direito, a gente consegue ver quantas notas exatamente para quais transmissoras está faltando a nota, né? Então, a gente vê ali, vou dar um exemplo ali na segunda linha do campo direito, tá ali, notas fiscais pendentes e transmissoras. Isso, exatamente esse, olha que legal, Copel. A Copel está faltando emitir 9 notas para esse cliente, né? Então, por algum motivo, ela não conseguiu emitir ainda ou não disponibilizou, né? Não conseguiu disponibilizar no site ou mandar por e-mail, porque assim, hoje é só registrado isso quando é disponibilizado, né? Não adianta ela emitir na receita, né? Assim, ela precisa disponibilizar para o cliente. Então, isso facilita muito. E ali embaixo a gente consegue ali processamento de notas faltantes, né? A gente entende também nesse processamento uma compra ou uma venda de uma transmissora por outra. Então, assim, que nesse exemplo de junho a gente não tem nenhum caso específico, mas quando a gente tiver, ele vai ficar um alerta informando, olha, teve uma troca de uma transmissora, essa nota aqui foi trocada por essa nota dessa outra transmissora. A gente consegue ver um pouquinho na direita também toda a questão de quantidade de notas fiscais de um mês para o outro, para você ter esses comparativos, né? Então, isso é muito legal. E na próxima tela ali, segue para o 3, por favor. Esse é um ponto bem legal. Infelizmente, esse cliente ele não tem essa integração, né? Mas assim, aí a gente consegue mostrar todo o controle de integração de uma API, né? Então, assim, poxa, se o teu sistema vai ficar conectado com o sistema JADA que a gente está propondo, você vai ter todos os seus dados, se já foi pago, se não foi pago, se já está disponível no site, se não está, se está. Isso aí você consegue ver isso dentro desse painel, você como acessante. Então, facilita o teu dia a dia, né? Vamos voltar lá para aquela primeira tela lá do número 1, por favor. Então, assim, tudo é muito gerencial. Isso são telas gerenciais. É para você não se preocupar, é só para você saber o que está acontecendo. Por quê? Porque a Simple e a Iguana está aqui para não trazer, assim, para não dificultar, só simplificar todos esses pontos. Então, a gente vai estar simplificando todos esses acessos. Ô, Daniel, eu queria ver aí, cara, onde é que a gente vai deixar os arquivos para o pessoal? Onde é que vai estar onde é que vai estar os arquivos físicos aí, né? Onde é que vai estar a nota, os boletos? Você consegue mostrar para a gente? Consigo, Rodrigo, consigo sim. Essa seria a minha próxima apresentação. A gente, dentro do CIGET, a gente tem um item que a gente chama de portal, né? Ele tem uma área identificada aqui, todos esses, é um e-mail simples, né? Todos esses e-mails são os e-mails que estão cadastrados no AMSE, né? Então, o acessante, ele pega o e-mail dele que está dentro do AMSE, informa nesse campo aqui, e ele consegue acessar e visualizar todo o universo de documentação dele, né? No meu exemplo aqui, eu tenho um usuário que ele responde, por exemplo, por 3 acessantes, né? 3 códigos ONS.
Então, eu consigo visualizar aqui tudo que está dentro da minha alçada, né? E eu consigo visualizar aqui. Aqui eu tenho a lista de todas as transmissoras com as seus respectivos boletos e suas respectivas notas fiscais. E o mais legal disso é que eu não faço com que o meu usuário clique em cada um deles, né? Eu já tenho um compilado, né? Eu tenho um processamento aqui a cada competência que ele vai acompanhando os faturamentos das transmissoras e ele vai aumentando o percentual aqui. Então, hoje, a gente já está com o mês 4 fechado. Eu tenho um botão aqui para baixar tudo. Mas, ao longo do mês, eu tenho esse botão aqui some e fica um percentual aqui. Ó, 2% das transmissoras já disponibilizaram, 3%, 5%, né? 100%. Chegou a 100%, eu já preparo um pacotezinho para o meu acessante, para que ele clique aqui, acabou. Ele já está em posse de todos os XMLs, todas as dumps e todos os boletos para ele começar a proceder com os pagamentos. Então, Poxa, essa tela aqui é muito legal. Isso facilita demais, né? Porque a gente sabe que junto com esses boletos, junto com essas dumps, esses XMLs, a gente vai mandar um Excel com isso tudo compilado junto. Porque a gente sabe que muitos clientes querem receber esse Excel, querem ter esse controle no Excel. E facilita todo o dia a dia, ou até melhor, né? Muitos RPs que não estão, muitos clientes que não querem gastar disponibilizar um investimento ali para uma integração na API, né? Pode integrar via Excel, né? Então, assim, pega os arquivos, sobe o Excel ali, né? Vai ter que fazer um ajuste ou outro numa coluna ali. A gente pode tratar esses ajustes para vocês, personalizar isso para vocês, para facilitar o dia a dia, né? Então, eu tô vendo que é uma ferramenta muito completa e a gente vai facilitar demais o mercado, hein? Eu acho que é legal colocar também, você está vendo ali, Rodrigo, que tem o tipo, né? Aí tá um AVC ali. O Ciget ele está pronto para faturar para todos os outros tipos de recebimento, tá? Então a gente tem clientes hoje que usam DIT, CCT, CCI, todas as nomenclaturas de contratos que tem, que a ONS tem distintos aí com as transmissoras. O Ciget está pronto para atender, então, vou dar exemplo para vocês assim, clientes como State Grid, por exemplo, utilizam esses outros meios de recebimento, diversos outros clientes nossos também, e esses clientes hoje tem o trabalho de enviar, né? Tem o trabalho de mandar um e-mail, tem o trabalho. No caso de quem utiliza isso na nossa plataforma, não precisa, está tudo disponível hoje no site dele. Então, a gente também centraliza, se for necessário, tudo dentro do portal. Então, não é o ABC, a gente vai atender, o ABC complementar a gente vai atender, e também a ONS pode pensar mais longe agora, né? Ela pode pensar em como disponibilizar todos os outros tipos de faturamento, todos os outros tipos de recebimento, em um único local, centralizando tudo ali. Então, essa disponibilidade ela também existe na plataforma, ela está pronta para isso, montada para isso. Facilita demais, né? Assim, esse tudo é só um pouquinho, né, do que a gente está mostrando, né? Não é o sistema completo. A gente tem muito mais módulos, a gente tem muito mais coisas que a gente poderia estar aqui mostrando, né? Senão a gente vai ficar aí falando algumas horas em cima disso. A gente tem KNAB, a gente tem integração, a gente tem vários modelos, tem recebimento de arquivo, TXT. Então, assim, tem várias coisas que a gente que já estão prontas, que o mercado já está usando, que assim, a gente já tem clientes ali felizes com isso, né? Para mostrar para o próprio NS, para mostrar para vocês que assim já funciona, né? Por que eu vou buscar uma solução no mercado? Por que eu vou pedir para criarem uma solução no mercado se a gente tem uma que já funciona para grande parte do mercado? E assim, fazer um benchmarking, né? A gente consegue passar esses nossos clientes para vocês, se vocês entrarem em contato com eles, ver o quanto que eles estão felizes, ver o quanto que a ferramenta solucionou, né? Quando a gente entra numa empresa aí, a gente tem, hoje a gente está com um NPS de 87%, né? Acho que a Mavi pode até falar um pouquinho melhor disso, Mavi. Exato. A gente tem um NPS de 87 e não só uma nota de excelência, mas a gente gosta muito de destacar o nível de pessoas que respondem, né? De empresas que falaram sobre. Então, o nível de respostas é superior a 70%. Então, isso traz uma verdade nessa nota e a gente traz isso, né, em experiência. Então, é exatamente como o Rodrigo trouxe. A visão do nosso cliente perante ao resuminho que estamos fazendo agora, né? Então é basicamente essa a estratégia e a ideia. Poxa, muito legal. Gabriel, Daniel, Mavi, vocês querem colocar mais um ponto ou é só a gente agradecer aqui o pessoal?
A minha conclusão final é a seguinte: está pronto para uso. Hoje, o que eu preciso fazer para começar a usar? É só importar a transmissora, no caso, é só importar os dados do RP dela, numa planilha padrão de Excel que a gente tem, que vem as informações ali do número do boleto, os dados do boleto, vem as informações da chave da nota, alguns dados que são específicos daquela planilha, qualquer RP tem, qualquer importação lá de contas a receber gera essas informações, super simples. Já pode importar dentro do Ciget Plus, a gente vai conseguir disponibilizar todas as informações para o mercado. E todos os usuários vão conseguir também acessar e ter esses dados. E junto com a Simpo, aí, qualquer desafio que tem nesse processo de integração, nesse processo de busca de nota, de boleto, isso vai ser resolvido, porque hoje a gente já funciona, já trabalha junto, a gente já tem os nossos clientes se falando, se comunicando, né? Então, a Simpo do lado dos usuários, Eguana do lado das transmissoras. Então, esse pacote completo aí de um sistema que vai gerar os dados, vai gerar as informações e toda a facilidade hoje de colocar para rodar, né? Porque funcionando já está. Essa é a minha conclusão aí, que espero que a UNS nos enxergue aí, pare de fato para trocar uma ideia sobre isso com a gente possa pilotar esse projeto junto aí. E foi o que o Rodrigo falou. Deixamos de falar muita coisa, porque de fato a gente tentou fazer uma reunião aí em 1 hora, para tentar passar o máximo de informações possíveis em 1 hora, porque se a gente for ficar aqui falando do plataforma o dia, vai passar o dia todo falando de todas as funções, integrações, diferenciais, o que a gente pode fazer, o que a gente já criou, os cases que a gente tem. Então a gente tem muito a contribuir e a gente hoje fica feliz com essa base sólida de clientes, as integrações bem funcionais, bem estruturadas que a gente tem hoje no Ciget e juntamente com a Simpo, a gente entregando esse grande projeto. Obrigado aí, Rodrigo, por satisfação estar com você. Maria, por satisfação, Rodrigo. Dani, como sempre, trabalha junto aí há alguns anos e a gente conseguiu entregar para o mercado e vamos conseguir entregar muito mais. Espero a hora que a ONS também venha fazer parte dessa estrutura conosco aí. Obrigado, pessoal. Valeu mesmo aí. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.